bem? Aqui é o professor Elias de Matemática, tá? Vamos lá falar um pouquinho sobre uma matéria aqui, né? Uma nova matéria que a gente usa muito, inclusive, né? Não só na álgebra, quanto também na parte ali de geometria e também na parte de física e química, ali, que são as potências de base 10. Então é uma matéria de comum interesse para ensino fundamental 2 e médio aí, né? A gente vai trabalhar um pouquinho com essa disciplina. Mas antes disso, não esquece de dar um likezinho no canal lá, hashtag ECS Matematizando, e tocar o sininho ali para as novas notificações ali, beleza? Então vamos lá, pessoal. Então é o seguinte, o que são as potências de base 10, tá? É uma forma de você escrever um número, tá? Em função de um produto entre um número real, tá? E uma potência de base 10. Então é o seguinte, vamos tentar entender um pouquinho melhor sobre esse lance de base 10. Todo número do tipo A, B, C, D, eu estou levando em conta que o A, B, C, D são dígitos, tá? Que variam ali de 0 até 9. Pode ser escrito na forma, né, de A vezes 10 elevado ao cubo, mais B vezes 10 ao quadrado, mais C vezes 10 elevado a 1, mais D vezes 10 elevado a 0. Ou seja, a gente fala, né, sistema de numeração na base decimal, por quê? Porque qualquer número que a gente conhece, tá, que a gente conhece assim, dentro do nosso universo de contagem dos números, tá, ele pode ser escrito como sendo uma soma entre termos que são potências de base 10, tá? Só para a gente mostrar um pouquinho isso aqui, eu vou explicar como que funciona isso na forma numérica para ficar um pouquinho mais tranquilo para vocês entenderem. Então vamos lá. Esse cara aqui, na verdade, ele é quem? Ele é 1000 mais 200 mais 40 mais 5, tá? Vamos transformar cada cara desse aqui em uma potência de base 10, para a gente poder ver como que funciona aqui, ó. Então tá aqui. O 1000 é 1 vezes 10 ao cubo, tá? O 200 é 2 vezes 10 ao quadrado. O 40 é 4 vezes 10 elevado a 1. E o 5, vamos colocar a soma para cá, né? Continuando aqui. O 5 é 5 vezes 10 elevado a 0. Então tá lá, pessoal. Então quem seria os dígitos 1, 2, 4 e 5? É o dígito que multiplica a potência de base 10 na ordem dos milhares, tá? O 2 é o que multiplica na base 10 na ordem das centenas. O 4 é que multiplica a base 10 na ordem das unidades, 10 elevado a 1, né? E o 5 é o 5 vezes 10 elevado a 0. Tá lembrando lá que na aula de potenciação, 10 elevado a 0 dá 1, né? Então vamos lá. Pessoal, então vamos entender como que funciona isso aqui. Eu vou falar primeiro com o expoente positivo, depois com o expoente negativo, para a gente poder ter uma ideia geral de como que funciona isso. Então vamos lá. Geralmente, né, a gente transforma o número em potência de base 10 com expoente positivo, tá? Quando a gente tem o número inteiro, tá? Vamos dizer assim, grande. Vamos pensar dessa forma. Vamos pensar assim, na ordem das dezenas, centenas, milhares, dezenas de milhares, assim por diante. Eu vou pegar um exemplo aqui para a gente poder entender um pouquinho melhor essa ideia aqui. Tá? Mas é uma ideia bem simples, o positivo geralmente não tem problema. Vamos transformar o número, né, 245 mil, numa potência de base 10, para a gente poder entender como que isso aqui funciona. Tá? Então vamos lá. É uma aula bem tranquila, pessoal, mas tem vários detalhezinhos ali que a gente tem que ficar atento com esse cara aqui, tá? Olha, diferentemente desse cara aqui, a gente vai transformar tudo isso aqui numa única potência de base 10, tá? Tem várias formas de fazer isso aqui. Uma delas é deixar a parte inteira multiplicada por uma potência de base 10. Naquele caso ali eu vou ter o quê? Eu vou ter o 245 vezes 1000, porque ele é 245 mil, tá? E eu vou converter esse cara aqui para 245 vezes 10 elevado ao cubo, tá? Tá aqui, transformado numa potência de base 10. A gente ainda não está falando de notação científica, tá? Vai vir um próximo passo ali que a gente vai falar sobre isso, mas ainda não é notação científica, é apenas potência de base 10, tá? Vamos lá então, agora apresentar um pouquinho a potência de base 10 que geralmente com expoente negativo, tá? Que a gente usa para converter números extremamente pequenos, tá? Para um número em função de uma potência de base 10. Isso aqui, gente, ajuda muito quando a gente vai fazer cálculos, por exemplo,
tanto na física quanto na química, de números muito grandes multiplicados por números muito grandes, tá? Porque a gente pode multiplicar a parte inteira pela parte inteira, ou a parte real pela parte real, que seja, e a potência vezes a potência, que aí a gente cai numa propriedade de potenciação, que é conserva a base, somos expoentes, tá? Então vamos lá. Então, esse cara aqui, geralmente, é usado quando queremos reescrever um número muito pequeno. Tá, pessoal? Quando a gente quer reescrever um número extremamente pequeno. Então, vamos lá. Vou tentar entender esse cara aqui, tá? Bom, então vamos entender. A gente está trabalhando basicamente com números ali decimais, tá? E nesse caso, obviamente, mas aqui a gente está trabalhando com os números racionais, né? Natural, inteiro e racional. Depois a gente pensa esse cara em função do número irracional. Mas vamos com calma lá para a gente poder entender bem isso. Então, vou pegar um exemplo aqui para a gente poder entender como que isso aqui funciona, certo? Então, vamos pegar um número pequeno, bem pequeno, para a gente poder entender. 0,000012. Tá? Como que a gente converte esse cara para uma potência de base 10 aqui? Pessoal, a primeira coisa que eu vou ter que entender é a questão de potenciação. Isso aqui é muito importante, não é? A gente entender, para converter esse cara para uma base 10, é muito importante entender as propriedades da potenciação, tá? Extremamente importante. Então vamos tentar entender como que eu converto esse cara aqui para fração, tá? É assim, ó. Para que eu consiga fazer com que essa vírgula, tá, entre aspas, aí, ande 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas, eu tenho que pegar esse cara aqui, obviamente, e transformar ele numa fração aí fake, né? Eu teria que multiplicar esse cara aqui por 1 milhão em cima e 1 milhão embaixo, tá? Por quê? Porque multiplicando por 1 milhão em cima, eu andaria, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tornaria a parte de cima da fração em uma parte inteira. E a parte de baixo seria um efeito colateral aí, porque eu estou trabalhando com frações equivalentes, tá? Então o que acontece aqui? A parte de cima eu consigo o que eu queria. Esse cara vai virar 12 quando eu multiplico por 1 milhão, porque é equivalente a vírgula andar 6 casas para a direita, tá? E embaixo, 1 milhão vezes 1 dá 1 milhão. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza, vamos lá. O que acontece aqui, ó? Essa parte do denominador da fração, ele nada mais é que 10 elevado à sexta, tá? E a parte de cima é 12. Vamos tentar entender esse cara aqui de uma outra forma, tá? Como sendo 12 multiplicado por 1 sobre 10 elevado à sexta, ok? Esse cara também eu poderia escrever ele como sendo 12 multiplicado por 1 sobre 10, todo esse cara aqui elevado à sexta. Por que eu estou pensando nisso aqui, gente? Porque 1 elevado à sexta dá o próprio 1, não alteraria o fato de cima da fração ser 1, tá? Se elevar 1 à sexta. E a parte de baixo elevada à sexta seria 10 elevado à sexta, aquela propriedade, né, da divisão, tá, de potências. E quando eu tenho um número dividido por outro elevado a uma potência única, é a mesma coisa que eu levar em cima e embaixo desse expoente, tá? Então vamos lá entender o que vai acontecer ali agora. Obviamente, gente, tem um jeito muito simples de explicar isso aqui, mas aí já não é mais na matemática, tá? A gente vai meio que no jeitinho. Eu vou explicar, obviamente, para vocês, porque eu acho bem importante a gente poder entender tanto aquele cara ali quanto esse cara aqui, tá? Então vamos lá. O que acontece aqui, ó? Esse cara aqui, eu vou manter ele, o 12, tá? Essa potência aqui é o seguinte, propriedade do inverso, tá? O que seria o inverso de 1 sobre 10? Seria o 10 sobre 1, tá? Só que nesse caso aqui, o que acontece, pessoal? Eu inverto o sinal do expoente, que é aquilo que a gente viu lá atrás, nas propriedades de potenciação. Em vez de 6, ficaria menos 6. Aqui ficaria 12, aí ficaria 10 elevado a menos 6. E esse 1 elevado a menos 6 eu nem vou precisar colocar, por quê? Toda potência cuja base é 1, o expoente pode ser qualquer valor, sempre vai dar o próprio 1, então embaixo ficaria 10 elevado a menos 6 sobre 1, manteria esse 10 elevado a menos 6 aqui. Bom, tá aqui, a gente converteu. Chegamos no que queríamos, tá, pessoal?
Só que é o seguinte, eu vou voltar um pouquinho ali e vou falar desse cara também, que é o truquezinho que eu falei que ajuda muito a gente a entender isso aqui. Esse cara aqui, originalmente, ele era 245, vou colocar aqui, gente, os zeros, né? Se eu copiar o que está embaixo não vai adiantar nada, vamos lá. Vamos fazer o que é certo aqui, tá? Quando esse cara for maior que 1, eu posso pensar o seguinte, a minha potência de base 10 vai ter expoente positivo, tá? Já guarda isso. Quando esse cara for menor que 1, tá? 0,1 coisinha, eu estou pensando em termos positivos, tá? Menor que 1, maior que 0. Esse cara vai ser uma potência de base 10 com expoente negativo. Já posso fixar isso na cabeça. Para chegar até a parte que não tem zeros, eu tenho que andar com a vírgula para a esquerda. Expoente positivo, eu ando 3 casinhas, elevado à terceira, tá? Nesse caso aqui, ó, a minha vírgula vai andar para a direita. Como ele é um número menor que 1 e maior que 0, o expoente vai ser negativo. Então ele vai ter que chegar até o 12. Eu vou contar quantas casinhas eu tenho até o 12. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Chegou até o 12, 6 casinhas. Como ele anda para a direita, expoente negativo. Então, elevado a menos 6. Tá? Então fica bem fácil se você entender, né, aqui que você vai ter que voltar para a esquerda, o expoente positivo, tá? 3 casinhas até passar a quantidade de zeros, então elevado à terceira. Aqui eu vou andar com a vírgula para a direita, até chegar na parte inteira que é 12, são 6 casinhas, expoente negativo, 10 a menos 6. Tá? Fica mais tranquilo entender assim, obviamente que essas passagens são as passagens matemáticas, tá? Desse passo, pessoal, para esse passo aqui, é o seguinte, né? Eu teria que fazer toda uma álgebra, que seria o quê? Elevar esse cara a sexta, depois multiplicar em cima e embaixo por 1 elevado a menos 6, para poder ficar embaixo, perdão, pessoal, multiplicar em cima e embaixo por 10 elevado a menos 6, tá? Depois multiplicar em cima e embaixo por 1 elevado a menos 6 para poder cancelar esse cara. Aí eu chegaria nesse cara aqui, obviamente que eu já dei um passo daqui para cá, porque a gente já teve uma aula de potenciação, né? Então a gente sabe que para inverter a fração eu tenho que trocar o sinal do expoente, foi o que eu fiz aqui, e a gente saiu direto já na cara do gol ali pro exercício, tá? Então basicamente esse é uma potência de base 10. Eu vou parar por aqui porque na verdade essas duas informações são importantes, a gente fixar a ideia. Uma próxima aula eu vou fazer o quê? Eu vou fazer alguns exercícios e a gente vai partir para notação científica, tá? E, obviamente, que antes da notação científica, a gente tem que aprender a somar, subtrair, multiplicar e dividir aqueles caras ali, tá? Também dá para elevar o expoente, dá para tirar a raiz, dá para fazer várias coisas aqui. Mas a gente vai trabalhar com algumas operações básicas aí para poder ajudar vocês. Beleza, pessoal? Grande abraço para vocês aí. Obrigado pela atenção. Espero que tenha ajudado aí a resolver as potências de base 10, que é muito importante, como eu já disse, para outras disciplinas, não apenas para matemática. E um grande abraço para vocês aí e até mais.